glória está sobre a terra, tua glória está sobre os céus, tua presença não pode ser contida de maneira absoluta pelo homem. Não há nada na terra que se compare a ti, nem os seres criados pelo som da tua voz, nem o homem criado pelas tuas próprias mãos. Nada pode se assemelhar a ti em santidade, em glória. Nada pode se assemelhar a ti em poder e majestade. Pai, invocamos o teu nome nesta noite, exaltamos a tua santidade, reconhecemos que podemos errar como homens falhos, mas que quando colocamos a nossa confiança no Senhor, somos devidamente cuidados por ti. O teu perdão nos envolve de tal maneira que nos sentimos abraçados por ti. E mesmo constrangidos diante do nosso erro, nós somos completamente renovados, completamente regenerados pelo teu Espírito. Pai, nesta noite nós clamamos para que tu venhas sobre nós mais uma vez. Venha em poder, venha na manifestação do teu Espírito sobre cada vida, levando-nos ao entendimento pleno do que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Por isso nós oramos, Senhor, para que faças em nós a tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Que a tua presença nos envolva e que nós sejamos transformados pelo poder do teu Espírito. Clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor transforme os nossos corações, para que o Senhor restaure a nossa alma, para que o Senhor liberte a nossa mente, o nosso entendimento, levando-nos a viver uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida no discipulado de Cristo Jesus, porque para isso nós somos chamados. Capacita a tua igreja, Senhor, capacita a tua igreja para te servir com excelência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Shalom a todos, graça e paz a você que está aqui conosco nessa noite para exaltar o nome do Senhor, para glorificá-lo, para bendizê-lo. Eu quero lhe fazer um convite muito especial agora. Você que está aqui conosco nessa live, você que está assistindo agora, eu quero lhe fazer um convite. Enquanto você assiste, eu quero lhe pedir para você pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, do lado direito da tela, e você clique nele e envie para o máximo de pessoas que você puder. Se você puder enviar para 5 pessoas, amém. Se você puder enviar para 10 pessoas, amém. Mas envie para pessoas que possam se conectar conosco aqui, para estar orando, intercedendo junto conosco. Você pode fazer isso enquanto nós vamos aqui orando, lendo a palavra, meditando. Você pode compartilhar com outras pessoas essa live de intercessão, de oração. Amém? Compartilhe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe de boca. Se tiver alguém aí perto, diz: olha, fulano, pega o teu celular, sintoniza na live, vamos orar. Amém? Mas não deixe de convidar outros a estar conosco aqui nesse lugar de intercessão. Amém? Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos desta
deste capítulo 3 de 2 Timóteo. E eu quero pedir que você que está aqui conosco fique bem firme acompanhando o que Deus quer falar conosco. O que o Senhor quer nos ensinar com esse texto de 2 Timóteo 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E ele continua: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada e são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, Janes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Aleluia! De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amém? Nós acabamos de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 14. Nós queremos tirar algumas lições desse texto. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, seu amado filho, a respeito dos últimos tempos e a respeito da maldade, da impiedade que se aumentaria nos últimos tempos. E a primeira coisa aqui, será que Paulo estava falando dessa maldade que aumentaria e que aconteceria no mundo lá fora? Não. Paulo aqui está falando de dentro da igreja. Paulo está colocando diante de Timóteo o entendimento, o conhecimento de coisas que aconteceriam nos últimos tempos dentro da igreja de Cristo. E é interessante como Paulo ele vai caracterizar essas pessoas malignas de dentro da igreja nos últimos tempos. Ele vai dizer que tipo de pessoas serão essas. Primeiro, egoístas. Esse é o primeiro exemplo de pessoas malignas dentro da igreja nos últimos tempos, que Paulo está falando a Timóteo.
Primeira característica, serão egoístas. Aí ele continua. Serão avarentos. Serão presunçosos. Serão arrogantes. Serão blasfemos. Desobedientes aos pais. Vai ouvindo essas características. Essas são características de homens e mulheres, filhos das trevas, dentro da igreja nos últimos tempos. Paulo não está falando do mundo. Paulo aqui não está tratando do povo ímpio na cidade de Éfeso. Paulo não está tratando do povo ímpio na cidade de Roma. Paulo não está tratando do povo ímpio em toda a Ásia. Paulo não está tratando do povo ímpio. Paulo está falando de pessoas dentro da igreja nos últimos tempos, nos últimos dias. Paulo está dizendo, nos últimos dias, saiba você, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis. Em que os homens serão egoístas. Em que os homens terão avareza em seu coração. Em que os homens serão presunçosos e arrogantes. Em que eles serão blasfemos e desobedientes aos pais. Em que a ingratidão, Timóteo, dominará o coração desses homens nos últimos tempos, nos últimos dias. Será um tempo em que esses homens agirão com impiedade, em que eles agirão sem amor pela família, em que serão irreconciliáveis. Quantas pessoas dentro da igreja hoje são irreconciliáveis? São pessoas que agem sem perdão. É aquele famoso eu perdoo, mas eu não quero nem olhar na cara da pessoa mais. Eu sinto lhe dizer que a reconciliação, a regeneração de relacionamentos dentro da igreja é um ato divino de Deus para a igreja de Cristo. Se nós não estivermos vivendo em amor mútuo uns com os outros como irmãos, nos reconciliando uns com os outros como irmãos, nós não podemos dizer que somos membros do corpo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, olha, se a mão, dizendo, olha, eu sou mão, não sou pé, quiser se desligar do corpo, ela será inútil. Então, você vê o apóstolo Paulo falar na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta à igreja na Galácia, na carta à igreja em Éfeso e talvez até na de Filipos também, sobre unidade. Porque a unidade é um tema tão central em todas as cartas paulinas. Porque talvez tivesse sido esse o maior problema da igreja primitiva. E por que não dizer que talvez esse tenha sido um dos maiores problemas da igreja hoje? A falta de unidade, a falta de reconciliação, de regeneração, de comunhão uns com os outros. Porque se eu não vivo em comunhão com o meu irmão, logo nós passamos a ser inimigos e não membros do mesmo corpo. Como que eu posso tomar do cálice de comunhão com Cristo se eu não estou em comunhão com meu irmão? Não há comunhão com Cristo sem comunhão com o irmão. E eu repito, não há comunhão com Cristo sem comunhão com o corpo de Cristo. Não há como. Não há como. Se não fosse assim, nós poderíamos comer do pão, beber do cálice, sem preocupar se estou em problema com alguém, se preciso me reconciliar com alguém. A gente tomava simplesmente, não, porque minha unidade é com Cristo, minha comunhão é com Ele, então eu tomo a Santa Ceia do Senhor e está tudo maravilhoso. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não nos manda não tomar a Santa Ceia se estamos em pecado com um irmão, se não nos reconciliamos com o irmão. Não é isso que a Bíblia nos manda. Não é deixar de tomar a ceia. O que a Bíblia manda?
que nós primeiro vamos até o irmão, tratamos, reconciliamos e depois voltamos e tomamos a ceia do Senhor. A mesma coisa na oferta, no dízimo e oferta. Porque eu não posso, se a minha oferta ao Senhor é o meu coração diante do altar, quando eu deixo a minha oferta, o meu coração está ali diante do Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, na minha oferta o meu coração está aqui. Não há como eu estar deixando o meu coração no altar, estando em pecado, estando sem reconciliar-me com o meu irmão. É impossível. Por isso que são dois momentos tão cruciais. A oferta e a ceia do Senhor. Na ceia nós trocamos os cálices, comungando do mesmo sangue, dizendo, olha, estamos no mesmo corpo, somos de uma mesma família, o mesmo sangue que te purifica, me purifica. Comunhão. E temos vivido num tempo de divisões, separações, falsos perdões, falso moralismo dentro da igreja. Eu sei sobre perdão, eu falo sobre perdão, eu leio sobre perdão, eu posso talvez até orar sobre perdão, mas eu não exercito o perdão da maneira como Cristo ensinou. É isso que a gente tem visto. E aí, diante disso, há uma desinformação dentro da igreja. Cada um vai para um canto, faz do jeito que quer, não há comunhão, não há participação no corpo, unidade, e o diabo se sente vitorioso. Porque nós não somos unidos por uma denominação. Nós não somos unidos por conta de um serviço no reino. Olha, somos unidos porque trabalhamos no mesmo departamento da igreja. Não é isso que nos une. Nós não somos unidos porque gostamos do mesmo tipo de filme ou das mesmas músicas, dos mesmos gostos. Não, não é isso que nos une. Ainda que sejamos diferentes em todas as outras coisas, nós somos unidos pelo sangue de Jesus. E deixa eu te dizer que isso é tão forte. Sabe por quê? Porque isso é mais forte do que o parentesco sanguíneo. Porque quando um parente parte para a eternidade, se ele não tinha Cristo, meu irmão, você não o encontrará na eternidade. Mas na igreja não. A igreja é uma união, é uma unidade permanente. Você consegue entender isso? A igreja ela não é unida por laço sanguíneo, que a morte rompe esse laço. O seu pai de sangue, ele é seu pai enquanto há vida nele e em você. Uma vez que morre, ele não se faz mais presente ali. Então, na eternidade, ele não será seu pai. No casamento, seu marido, sua esposa, é seu marido, sua esposa, enquanto há vida. Uma vez que um dos dois morre e parte para a eternidade, não há mais casamento. O seu filho é seu filho enquanto há vida. Uma vez que um dos dois parte para a eternidade, não há mais filiação ali. Mas na igreja de Cristo não é assim. A nossa unidade ela é permanente. Você consegue entender isso? Você consegue entender que no reino vindouro de Cristo, que irá culminar na segunda vinda dele, a igreja dele reinará com ele. Por isso, meu irmão, quando você toma a ceia do Senhor, e às vezes a gente até canta, né? Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. E o refrão vai dizer, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Enfim, ali estamos partilhando da comunhão do Senhor. Cristo sobe à cruz, passa 3 dias em estado de morte e ressuscita ao terceiro dia,
porque o ministério de Jesus vai fazer total sentido na ressurreição. Porque se Jesus tivesse vindo à terra e morrido e não tivesse ressuscitado, seria tratado como qualquer divindade aí fora. Mas a diferença na divindade de Jesus está na sua ressurreição. Ele ressuscitou. Isso nos dá esperança. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver que quando Jesus ele morre e ele ressuscita, é para que tenhamos vida nele. É para que possamos viver em abundância, em comunhão. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer que essas pessoas, esses homens que surgirão nos últimos dias, serão irreconciliáveis. Não se reconciliam a custo de nada. Não quer e acabou. Orgulhosos. Ele vai continuar caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. Traidores, precipitados. Olha aqui. Cuidado, meus irmãos. Paulo está falando de pessoas que iriam surgir na igreja de Cristo nos últimos dias. E ele está dizendo, surgirão homens precipitados. A precipitação não vem de Deus. Jesus não veio ao mundo um dia antes ou um dia depois do dia projetado pelo Pai. Isso é fantástico. Porque Jesus nasceu na terra. E toda a vida de Jesus, todo o ciclo de nascimento, ministério, morte e ressurreição e ascensão ao céu, tudo isso já havia se cumprido para Deus, porque Deus ele não está no tempo do homem. Deus ele não se limita ao tempo do homem, né? Deus ele está na eternidade, temos que lembrar disso. No Kairos, não existe ontem, hoje, amanhã, daqui a pouco. Para Deus não existe isso. Então, no nascimento de Jesus, tudo que tinha de haver, tudo que tinha de acontecer, para o Pai, já havia acontecido ali. É por isso que durante o seu ministério, Jesus vai olhar para alguém e vai dizer, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas como que salvou se a salvação só se dará na morte e ressurreição? Justamente. Porque para Jesus tudo isso já havia se cumprido num ciclo só. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o apóstolo Paulo aqui está tratando de pessoas dentro da igreja. E de pessoas que têm vivido dentro da igreja hoje. Nos últimos dias, e que talvez nem tenha percebido que tenha agido dessa forma aqui. Talvez você seja o egoísta, o avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável. Talvez seja você, caluniador, sem domínio próprio, talvez seja eu. Meu Deus, livra-me. Livra-me. E ele ainda continua caracterizando, tem mais gente aqui, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, ele vai continuar, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Aquela pessoa que satisfaz a vontade da carne, está dentro da igreja, está ali, mas satisfaz a vontade da carne. Amante dos prazeres. E todo aquele que é amante dos prazeres se faz inimigo de Deus. Então eu vou repetir. Se você tem sido amante dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, você tem sido inimigo de Deus. E talvez você esteja dentro da igreja. E veja aqui ainda. Que tipo de pessoas aparecerão mais? Pessoas que têm a aparência de piedade. Pessoas que parecem ser piedosas. Elas parecem. Mas, na verdade, negam o seu poder.
negam o poder da piedade, ignoram o poder da piedade. Por quê? Porque não conhecem a piedade, não sabem o que é piedade. Parece ser piedoso, parece viver um moralismo cristão de verdade, parece exercitar a fé, manifestar o fruto do Espírito, mas no fim das contas, no fundo de tudo, só parece. E Paulo vai dizer aqui a Timóteo: afaste-se desses também. Resumindo, afaste-se desse tipo de pessoa dentro da igreja. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Será que são pessoas que não poderiam ser tratadas por Deus? Claro que seriam, que podem ser tratadas por Deus. Mas o que Paulo está falando é: não vive em comunhão com essas pessoas. Não dê ouvidos a essas pessoas. Por quê? Verso 6 ainda. São esses tipos de pessoas que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Promiscuidade, prostituição. Pessoas desenfreadas. É disso que Paulo está falando aqui. Pessoas que satisfazem os desejos da sua carne. E os desejos da carne não tem só a ver com desejos sexuais, não. Aquele que mente está fazendo a vontade da carne. Aquele que não perdoa está satisfazendo a vontade da carne. O que não tem domínio próprio está também satisfazendo a vontade da carne. O que é irreconciliável está fazendo a vontade da carne. Porque você torna a sua causa maior do que o sangue de Jesus, que é capaz de provocar reconciliação, perdão, regeneração. E veja que ainda, essas pessoas, essas de quem ele está falando no verso 6, elas estão sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Está sempre recebendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Será que você não tem sido essa pessoa? Misericórdia. Será que eu não tenho sido essa pessoa? Que tem recebido enxurradas de Deus, de conhecimento da palavra. Tem uma vida devocional diária. Mas, na verdade, não conseguimos chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E ele ainda vai aqui exemplificar. Ele vai trazer aqui o exemplo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, essas pessoas também resistem à verdade. Janes e Jambres, 2 feiticeiros, se opuseram a Moisés. E ele está dizendo que de igual forma, vê só a analogia, de igual forma, essas pessoas dentro da igreja também têm se oposto à verdade. E por meio de quem nós recebemos a verdade? Por meio do Espírito Santo. Então são pessoas que têm se oposto ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Cuidado, meu irmão. Você pode estar se opondo ao Espírito Santo e nem percebe. Seu coração talvez esteja tão frio de poder de Deus. E você nem tem percebido. Porque você continua chorando. Você continua lendo a palavra. Você continua indo aos cultos. Mas não é isso que determina a sua conduta cristã. Não é isso que determina se você tem absorvido o conhecimento da verdade ou se você não tem conseguido absorver, tem rejeitado no seu coração. São os frutos. São os frutos que vão determinar.
Quando o apóstolo Paulo vai citar essas pessoas malignas que aparecerão nos últimos tempos, ele vai falar o quê? Os frutos delas. Egoísta, você já sabe. Se você vê alguém sendo egoísta, você olha o fruto, você diz, egoísmo, isso aqui é egoísmo. Você caracteriza. Irreconciliáveis, você olha e diz, ó, aqui. Você entende, claramente. Então são os frutos. Ainda que você tenha lido a palavra, ainda que você tenha ido à igreja, ainda que você tenha orado, ainda que você tenha ouvido canções de adoração, se você não reconhece o seu pecado e se arrepende, você está fadado à destruição. Por isso que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo aqui essas características. Para que Timóteo enxergue essas características e não faça isso. E não seja um egoísta, e não seja um caluniador, e assim vai. Veja que Paulo ainda falando dessas pessoas, ele vai dizer, a mente dessas pessoas é depravada. Olha que termo forte. A mente dessas pessoas é depravada. E são reprovados na fé. Que o Senhor nos livre da depravação de entendimento, da depravação de caráter, da depravação de atitudes, da depravação de reações, da depravação diante das adversidades. Que o Senhor nos livre. E ele diz ainda no verso 9, essas pessoas elas não irão longe. Não irão longe. Porém, no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Será que temos sido insensatos? Será que isso tem sido evidenciado no meio da igreja, no meio da sua família, no meio das pessoas que te conhecem, que convivem com você? Será que você não tem agido com insensatez? Será que não tem agido com insensatez sendo egoísta, presunçoso, avarento, arrogante, blasfemo? Tudo isso que Paulo falou aqui. Será que não temos sido insensatos? Pois é. A insensatez destes será vista, se tornará evidente a todos, no meio de todos. E agora vem a parte boa do texto, onde Paulo vai dizer a Timóteo, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. De perto. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é pastoreio, é cuidado. Isso aqui é paternidade espiritual. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Vê só, um ensino apostólico, um ensino concreto da palavra, um ensino transparente, um ensino sem misturas. É disso tudo que Paulo está falando aqui. Você tem seguido de perto o meu ensino, Timóteo. Um ensino que não tem mistura, que não tem falsidade, que não tem invenção da cabeça de homem. Um ensino apurado pelo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Você tem seguido de perto, Timóteo. Será que nós temos seguido de perto os ensinos que temos aprendido das nossas autoridades espirituais, das nossas referências? Isso é um questionamento que eu me faço. Senhor, tenho eu absolvido das minhas referências espirituais? Porque o nosso único modelo é Jesus. Mas ele nos deixa referências. Porque Paulo era uma referência, era um referencial a Timóteo. Quando Paulo imagina, gente, isso é muita convicção de Deus. Para Paulo dizer assim, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Paulo tinha que ter convicção de que o seu ensino, a sua conduta, era exemplar.
era de alguém que vive sob a direção do Espírito, no domínio do Espírito. Conduta, fala de caráter, procedência, meu propósito. De perto, Timóteo tinha seguido o propósito de Paulo. Eu imagino que Timóteo sabia o propósito de cada viagem daquela de Paulo, de cada prisão daquela. Ele entendia no seu entendimento, no seu coração, qual o propósito do seu pai na fé está passando por cada uma daquelas situações. Qual o propósito de Deus para Paulo? Timóteo sabia. Timóteo devia ser um intercessor do seu pai espiritual. Alguém que sentia as dores de Paulo e que sabia o propósito de vida do apóstolo Paulo. A minha fé, imagina o tamanho a fé do apóstolo Paulo. Timóteo sabia disso, ele acompanhava de perto. A minha paciência, o meu amor a Deus, amor ao outro, o amor como vocacionado, amor apostólico, amor evangelístico, amor de mestre pelas pessoas, pelas vidas. Timóteo conhecia esse amor de Paulo. A minha perseverança, e quanta perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Timóteo sabia de tudo isso. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ele vai citar 3 ambientes onde ele passou por grandes perseguições. E ele vai dizer quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. É uma palavra de perseverança a Timóteo. Por quê? Por que Paulo vai escrever a Timóteo, olha, eu suportei muita perseguição e de todos o Senhor me livrou? Porque ele está encorajando já ali Timóteo para o que vem embaixo. Porque ele vai dizer no verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está conseguindo entender? Então Timóteo estava sendo preparado, forjado, que a missão não seria fácil. A palavra profética já estava dita aqui. Se você deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, esteja preparado para as perseguições. E eu lembro de um colega que recentemente falou, ele disse assim, se você não sofrer perseguições do mundo, como a igreja perseguida lá fora sente, né? Sua vida em risco. Que às vezes a gente lê isso aqui, todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguições, e você pensa, meu Deus, mas ninguém está me perseguindo. Não é verdade? Ninguém está me perseguindo. Não estou tendo que ler a Bíblia escondido, como muitos irmãos estão aí fora no mundo, principalmente na Ásia, na Europa, enfim, na África, passando perseguições terríveis. E a gente diz, meu Deus, será que eu não sou alguém que vive o verdadeiro evangelho porque eu não sou perseguido por pessoas? Aí é onde a gente entende. Se ninguém estiver te perseguindo, no mínimo a sua carne vai estar ali perseguindo. Porque você é crente de verdade. E diante dessa palavra eu parei e disse, realmente, ainda que ninguém esteja lhe perseguindo, uma pessoa em si, pode ter certeza, se você decidiu viver para Deus, a sua carne vai lhe perseguir. Porque se você não vive para Deus, a sua carne ela não vai lhe perseguir. Você se entrega à depravação, à vontade da carne e vive inteiramente para ela. Agora, uma vez que você vive uma vida em Cristo, meu irmão, você pode não ter perseguidores humanos, pessoas, mas com toda certeza a sua carne ela vai estar ali todo dia. Nas pequenas e grandes coisas. Te perseguindo para que você ceda aos desejos dela, à vontade dela, à sua natureza pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, se você deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, é perseguição. É perseguição.
A verdadeira piedade traz consigo mesmo perseguição. Verso 13. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior. Isso é uma palavra de condenação a esses filhos das trevas, impostores, perversos que aparecerão. Enganando e sendo enganados. É dessa forma que eles serão destruídos. E o verso 14. O apóstolo Paulo vai voltar de novo a Timóteo. Veja aqui do verso 1 até o verso 9, o apóstolo Paulo está falando do mal, a impiedade. No verso 10 até o 12, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, de maneira pessoal. Olha, Timóteo, você acompanhou de perto as minhas instruções, meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meus sofrimentos. Está falando a Timóteo. Aí no verso 13 ele volta a falar sobre o mal. Agora com a palavra de condenação. Que ele está dizendo aqui, contudo os perversos impostores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Aí no 14 ele volta para Timóteo. Consegue entender isso? Ele começa falando da impiedade. Ele depois começa a tratar de maneira pessoal a Timóteo na segunda pessoa. Você, tu, porém. Aí depois no verso 13 ele vai trazer de novo a impiedade. E no 14 ele termina trazendo Timóteo aqui. Que ele vai dizer, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E eu sei que o apóstolo Paulo escreveu foi para Timóteo. Ele não estava pensando em mim quando escreveu isso aqui. Mas toda a palavra de Deus tem aplicação na vida de todo crente. Aleluia por isso, glória a Deus. Então nós podemos tomar essa palavra e aplicá-la em nossas vidas. Paulo não está convidando apenas Timóteo. Ele está convidando a igreja de Cristo a permanecer na palavra dele. Na palavra de Deus. Palavra que é inabalável. Palavra que aprendemos e que precisamos praticá-la. Palavra da qual temos convicção. Palavra que recebemos e que sabemos de quem recebemos. Para quê? Para que não sejamos como aconteceu no verso 7. Que aprendemos a verdade, mas jamais conseguimos chegar ao conhecimento dela. Nós não podemos ser um povo que aprende a verdade, mas não vive na verdade. Que escuta, lê, ora, escuta, lê, ora, lê, escuta, ora, escuta, lê, e vai invertendo a palavra, mas não pratica. Nós não podemos ser esse povo. Nós temos que ser o povo da palavra. O povo da palavra. Veja que ele ainda vai dizer aqui, verso 15. Verso 15 é muito pessoal a Timóteo. Ele vai dizer, olha, Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui ele está falando da salvação por meio da fé e por meio do conhecimento da palavra. Tá? Mas o verso 16, ele vai trazer esse versículo poderoso de exaltação à palavra de Deus. Ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a instrução na justiça. Para quê? Para que essa palavra ela é divinamente inspirada? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Resumindo, como estar apto e preparado para toda boa obra? Seguindo a palavra de Deus. Meditando nela, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não de forma litúrgica, religiosa, para cumprir um ritual. Não, eu tenho um devocional, tenho que cumprir esse ritual. Não. Não, meu filho, não. Mas na dependência do Espírito. Que a Bíblia, aberta e lida sem a revelação do Espírito, é um livro qualquer aos olhos de quem lê. Por isso que tem tanto ateu que pega a Bíblia, se depara com os textos e tem coragem de dizer, ó, tudo mentira, tudo mentira.
filhos das trevas. Porque não tem a revelação do Espírito. Mas quando você tem a revelação do Espírito, essa palavra escrita toma vida, torna-se matéria em sua vida. A espada em sua vida, que corta você de dentro para fora. Que corta, ela entra e corta de dentro para fora, exalando vida, removendo os entulhos do velho homem, do pecado, removendo toda a malignidade, removendo toda a característica do velho homem impregnado em nós. É essa palavra poderosa, é essa palavra eficaz, é essa palavra que transforma, que liberta, que restaura. É essa. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra do profissional A ou B, não é a palavra do coach, não é a palavra, não é a palavra de Deus, que é divinamente inspirada, apta, útil para corrigir, para ensinar, para transformar, para disciplinar, para salvar. Porque Romanos 10:8 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta é a palavra de que ouvimos, a palavra da fé que pregamos. Aqui, cadê? Romanos 10:8. A palavra está perto de nós. Está em nossa boca e em nosso coração. Estou trazendo aqui para a primeira pessoa do plural. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por meio de quê? Da palavra. De uma ação do Espírito. No contato com a palavra. A palavra é pregada. O Espírito age e a salvação. E só a salvação porque Jesus morreu e ressuscitou. Não esqueçamos disso. Toda a glória é de Jesus. Amém? Toda a glória é de Jesus. Mas é essa palavra, meus irmãos, que nos livrará de ser egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e assim vai, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É essa palavra que nos livrará de ser tudo isso. É essa palavra que nos livrará de ser como Janes e Jambres, feiticeiros, filhos das trevas que se rebelaram contra Moisés, contra a autoridade de Deus na vida de Moisés. É essa palavra. É o conhecimento dela que opera a reconciliação entre os homens. É o conhecimento dela que opera libertação, cura física, emocional, espiritual. É pelo poder desta palavra proclamada que haverá redenção na nação brasileira. Você crê nisso? Nós não passamos tantos anos proclamando uma frase de efeito, gerando a redenção da nação. Não. Foi proclamando a palavra. Foi Joel 2. Era a palavra que estava sendo proclamada ali. E que tem sido ainda, porque temos proclamado a redenção da nação até que os céus se movam ao nosso favor. Mas o que eu quero dizer, tudo o que fazemos é pelo poder da palavra. A nossa vida, ela deve ser uma vida pautada na palavra. Os nossos pensamentos precisam ser pautados na palavra. Ela me corta, me transforma. É a palavra que vai transformar o ego. É a palavra que vai transformar o orgulho. É a palavra que vai transformar as vontades do homem. É a palavra. E eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar também com você. Porque você é um guerreiro de oração. Amém? Você é guibô do Senhor.
E por isso eu quero convidar você a orar junto comigo hoje. Hoje nós vamos entrar já em Brasília. Nós vamos orar pelas 33, não são cidades de Brasília, do Distrito Federal, melhor dizendo, né? Eu esqueci a palavra, são regimentos administrativos. São cidades administrativas, né? Regiões administrativas do Distrito Federal. Pronto, encontrei aqui a palavra. Nós vamos orar por Distrito Federal. Só não estaremos orando por Brasília, porque agora em dezembro, a nossa amada apóstola vai estar orando de maneira muito específica por Brasília. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Mas pelo Distrito Federal como um todo nós vamos orar. E assim, a gratidão no nosso coração. Esse é um dia memorável. Por que eu digo isso? Porque estamos já no último estado. Nós oramos por 26 estados do Brasil, cidade a cidade. Você imagina isso? Quando eu penso em Minas Gerais, foram mais de 800 cidades em Minas Gerais. Meu Deus do céu! É muita oração. Quando eu lembro da Bahia, quantas cidades com nome de demônios, quanta oposição maligna naqueles dias que oramos por Bahia. Só Deus sabe como foram aqueles dias. Para quem está à frente do projeto, do propósito de intercessão. Então assim, meus irmãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vencemos até aqui. Então meu coração ele se regozija no Senhor. Porque todo esse trabalho ele não é vão no Senhor. O que nos leva a perseverar 365 dias de um ano, orando por uma nação, sabe o que é? É a certeza de quem nos chamou a orar pela nação. É a certeza de que nós não estamos fazendo nada segundo a nossa própria vontade, ou porque achamos bonito, ou porque não tínhamos nada para fazer. Não. É um comando do trono da graça de Deus, é um comando do alto que nos leva a assumir tamanha responsabilidade de orar pelo Brasil 365 dias de um ano. Amém? E vocês são parte disso. Vocês são parte disso. Muitos começaram conosco no início do ano e hoje já não acompanham mais. Muitos não começaram no início do ano conosco, mas foram entrando, engrossando as fileiras ao longo desse ano. E muitos começaram e permanecem aqui até hoje. Louvado seja Deus por esses. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor tem nos convocado a ser intercessores. Nós temos vivido num tempo de muitos artistas na igreja e poucos adoradores. Muitos palestrantes e poucos pregadores da palavra da verdade. E nós não podemos fazer isso. O Senhor nos convocou como igreja a alcançar um mundo perdido. Há trabalho a ser feito dentro da igreja. Há um povo a ser forjado, capacitado, treinado. Então, nós precisamos ter fidelidade a Deus. Fidelidade em tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E antes que eu continue falando aqui, porque se deixar pode ser que eu fale mais 20, 30 minutos, vamos orar. Orar na palavra que nós meditamos hoje, de 2 Timóteo, capítulo 3, para que o Senhor nos torne um povo transformado pelo seu Espírito, um povo pautado na palavra, um povo que é transformado e que é renovado no seu entendimento, um povo que anda nas pegadas de Jesus. Amém? Quanta coisa aprendemos nesse capítulo 3 hoje. Quanta coisa. Quanto ao que não fazer
e quanto ao que fazer também, né? Então vamos orar. E logo em seguida vamos orar também depois pelo estado do Distrito Federal. Amém? Pai Santo, obrigado, Senhor. Tua presença é majestosa. Nos sentimos constrangidos diante de Ti, porque nós não merecemos nada. Eu não mereço nada. Se não fosse Jesus, não poderíamos estar aqui agora, em comunhão contigo, face a face. Não haveria essa possibilidade. Por isso, obrigado por Jesus. Obrigado porque Jesus é o plano perfeito do Senhor para me salvar. Obrigado porque é por meio de Jesus que o Espírito Santo foi enviado e por meio desse Espírito nós temos a revelação da palavra, que ao ser lida por nós, mediante a ação do Espírito, causa transformação em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus para que tu venhas sobre nós, removendo toda sorte de malignidade. Livra-nos de ser essas pessoas que o apóstolo Paulo citou, que haveriam de vir nos últimos tempos, nos últimos dias dentro da igreja. Livra-nos, Senhor. Queremos ser santos. Queremos viver a verdadeira piedade. Queremos viver, Senhor, de maneira íntegra diante de Ti. Em santidade, na dependência do Espírito, do Teu Espírito. Queremos viver na dependência do Teu Espírito. Leva-nos. Leva-nos a esse lugar de arrependimento. Leva-nos a esse lugar de rendição. Leva-nos, Senhor, a este lugar onde o Teu Espírito se revela a nós e onde já não há mais espaço para o nosso ego, onde já não há mais espaço para o orgulho, onde já não há mais espaço para os medos, onde já não há mais espaço para a rebelião, onde já não há mais espaço para a ignorância, onde já não há mais espaço para o falso moralismo, onde já não há mais espaço para a falta de perdão, onde já não há mais espaço para a falta de compreensão da palavra, onde já não há mais espaço para apostasia, onde já não há mais espaço para a blasfêmia, onde já não há mais espaço, Senhor, para os desvios de caráter. Oh, Chevlemahaki Andremanaquahachou. Leva-nos a este lugar, Senhor, de arrependimento. Leva-nos a este lugar onde o Teu Espírito se revela a nós e somos completamente constrangidos pela Tua presença. Clamamos a Ti para que Tu venhas sobre nós operando milagres. Não para que vivamos para Ti por causa dos milagres, mas para que possamos ver a Tua boa mão operando em nosso favor. Leva-nos a crer, Senhor, em Ti, a confiar em Ti, sem entender todo o propósito. Mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender tanta coisa que nós nem entendemos. Eu não quero entender, eu quero confiar em Ti. Leva-me a confiar em Ti. Leva-me a olhar para o sacrifício de Jesus. E enxergar o propósito do sacrifício de Jesus. Me reconciliar contigo. De forma que eu Te glorifique na minha vida. Pai, nós oramos para que haja salvação na nossa nação. Pai, salva o presidente. Salva, Senhor, cada ministro do executivo. Salva em nome de Jesus os ministros do STF. Salva os deputados. Salva os senadores. Salva os governadores de estado. Salva, Senhor, os gabinetes, cada pessoa em cada departamento de gabinetes estaduais. Salva em nome de Jesus cada prefeito ou prefeita. Salva em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa que é responsável por cada setor de prefeitura. Salva os vereadores.
Oh, chevle mahakua kache mahasoye le mashaya. Dremene que andle mahasoho koinemaya. Opera salvação nas Forças Armadas. Opera a tua salvação no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Opera a tua salvação nas áreas de cuidado ambiental, nos homens, mulheres que lidam na agricultura, na educação, na ciência, na economia. Oh, Pai, em nome de Jesus, no setor de comunicações, em cada um dos ministérios, em cada um dos setores de direitos humanos, onde a ministra Damares tem presidido o Ministério de Direitos Humanos. Pai, nós clamamos para que haja salvação. Nós clamamos em nome de Jesus para que Tu venhas e traga arrependimento aos corações, para que Tu venhas e traga remoção de pecado, para que Tu venhas e traga a Tua salvação velozmente sobre cada casa, sobre cada família, das autoridades da nossa nação. Nós oramos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que o Brasil será salvo, experimentará da salvação de Cristo Jesus em cada casa, em cada família, em cada cidade, em cada povoado, em cada estado, em toda a nação, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo estado do Distrito Federal. Entramos em mais um estado, Pai. Continue orando, meu irmão, minha irmã. Continue orando pelo Distrito Federal. Chedle mahasso koine mahasho. Deplae kakate mahasiri kenamaya. Dekle bahasso koine mai. Oramos por Águas Claras. O administrador da região de Águas Claras é André Queiroz. Oramos por Arniqueira, a administradora Thelma Rufino Alves. Oramos por Brasilândia, o administrador é Gesiel Costa Rosa. Nós oramos por Candangolândia, o administrador é João Dantas dos Santos. Pai, nós oramos por Ceilândia, administrador é Fernando Batista Fernandes. Nós oramos por Cruzeiro. O administrador é Luiz Eduardo Gomes de Paula Pessoa. Nós oramos por Fercal. O administrador é Fernando Gustavo Lima da Silva. Pai, nós oramos por Gama. O administrador é Joseane Araújo Feitosa Monteiro. Nós oramos por Guará. O administrador é Luciane Gomes Quintana. Nós oramos por Itapoã. Administrador Marcos Vinícius Cotrim Mendes. Oramos por Jardim Botânico. O administrador é Hamilton Santos. Pai, nós oramos por Lago Norte. O administrador Marcelo Ferreira da Silva. Oramos por Lago Sul. O administrador Rubens Santoro Neto. Nós oramos por Núcleo Bandeirante. O administrador é Adalberto Carvalho. Nós oramos por Paranoá. O administrador é Sérgio Damasceno. Oramos também por Parkway. O administrador é Maurício Tomás da Silva. Pai, nós queremos orar também por Planaltina. O administrador é Antônio Célio Rodrigues Pimentel. Oramos por Plano Piloto. O administrador é Ilka Teodoro. Oramos por Recanto das Emas. Administrador é Carlos Dalvan Soares de Oliveira. Oramos por Riacho Fundo. O administrador é Ana Lúcia Melo. Pai, nós oramos por Riacho Fundo II. A administradora é Ana Maria da Silva. Nós oramos por Samambaia. O administrador Gustavo Almeida Aires. Nós oramos também por Santa Maria. A administradora é Marileide Romão. Pai, nós oramos por São Sebastião. O administrador é Alan José Valim Maia. Oramos por SCIA Estrutural. Administradora Josivânia Jorge da Silva Gugel. Chevle Bahare Kanamasso.
Oramos por CIA, S-I-A, administradora Luana de Lima Machado. Nós oramos por Sobradinho, administrador Abílio Castro Filho. Nós oramos por Sobradinho II, o administrador é Osmar da Silva Felício. Pai, nós oramos por Sol Nascente e Pôr do Sol, o administrador é Cláudio Ferreira Domingues. Oramos por Sudoeste Octogonal, a administradora é Tereza Canal Lambe. Oramos também por Taguatinga, o administrador é Renato Andrade dos Santos. Pai, nós oramos por Varjão, o administrador é Lúcio Rogério Gomes dos Santos. Oramos também, última região administrativa de Brasília, ou melhor, do Distrito Federal. Oramos por Vicente Pires, o administrador é Daniel de Castro Souza. Pai, nós cobrimos essas 33 regiões administrativas do estado do Distrito Federal. De uma forma especial, cobrimos Vicente Pires, onde se encontra a INSEGEC de Brasília ali, a sede das INSEGECs, onde se encontra a matriz de todas as INSEGECs, ali na capital da nação. Nós te pedimos em nome de Jesus, para que tu venhas, Senhor, a te lembrar de todos os atos proféticos realizados no Distrito Federal, em Brasília. Pai, nós queremos te lembrar de tudo que foi orado, de tudo que foi feito naquele território, de todos os atos proféticos que foram levantados ao Senhor em devoção, Pai, em obediência ao teu Espírito, a um comando do Senhor. Nós clamamos pelo teu poder para que tu intervenhas em todas as necessidades do Distrito Federal. Nós oramos para que haja honestidade, nós oramos para que a corrupção seja banida. Nós removemos o espírito maligno de corrupção, removemos na autoridade do nome de Jesus todo principado. Buda seja removido do trono da nação. Oramos e declaramos que o comunismo seja removido do trono da nação. Declaramos em nome de Jesus que no governo da nossa nação está Yahvé. No governo do Distrito Federal está Yahvé. Venha o teu governo sobre o Distrito Federal e sobre todas as suas 33 regiões administrativas. Abençoamos o Brasil, abençoamos cada povo, abençoamos cada cidade, estado, região, povo, povoado, cada lugar onde houver gente, nós abençoamos com salvação. Que o teu poder venha trazendo arrependimento, libertação, cura na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos por cada irmão e irmã que está aqui conosco nessa live. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que tu, Yahvé, os abençoe e os guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste por meio, através de você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana profética no Senhor, em todas as áreas da sua vida. Que você viva para glorificar o Senhor nessa semana, em tudo aquilo que você fizer. Amém? Em nome de Jesus. Que a salvação invada a sua casa hoje. Em nome de Jesus. Que haja salvação na sua casa hoje. Salvação sobre o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos e netas, sobrinhos, genros, noras, sogros, sogras, cunhados, cunhadas, enfim, primos, primas, tios, tias, avós, bisavós. Que o Senhor opere tão grande salvação sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não desista de orar pela nação, não desista de orar pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, porque certamente o Senhor, Ele pode operar tão grande salvação na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, descanse no Senhor. Shalom, shalom.